Bom, sobre a questão da aula anterior aqui, a gente basicamente ficou nesse slide aqui, né, passando por alguns pontos, mas eu fiz algumas pequenas alterações aqui. Por quê? Eu separei aqui sobre o que faz o funcional e os tipos de projeto, tá? Tava um pouco misturado no mesmo slide na aula passada, então a gente já passou praticamente por esses itens aqui na aula passada, mas eu incluí duas coisas novas aqui, se eu não me engano. Então, o que que a gente estava falando na aula passada sobre o que faz um funcional no fim das contas, né? Então, a gente faz muita coisa de configuração e customizing, a gente falou sobre isso, né? Basicamente, quando a gente fala de customizing aqui, a gente está falando de S Pro, né? É uma transação específica dentro da SAP que a gente vai falar bastante aqui, tá? Mapeia as necessidades do negócio, né? Então, aquele cara que está junto com o negócio ali, entendendo as necessidades e trazendo para dentro da TI, a gente falou um pouco sobre isso também. Isso, inclusive, se separa de forma, quando você tem uma estrutura um pouco maior, se separa de forma bem clara entre analista funcional e analista de negócio, né? É muito comum isso, mas em 90% dos casos, o analista de negócio SAP é um cara que é um funcional também. Então, o funcional é muito comum fazer esse papel mais de negócio também. E quando você tem uma estrutura menor, acaba que essa pessoa acumula as duas funções. Eu Eu ia já falar passei. sobre isso, mano. Desculpa te cortar, mas eu Pode ia falar. comentar sobre isso, essa questão dessa denominação do analista de negócio, que, né, do funcional, do de negócio, o analista de negócio nós do lado de cá e vocês, né, na TI. Às vezes para não dar essa, não sei se para todo mundo é bem claro essa definição, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que valia esse comentário seu. Eu ia falar sobre isso, você já está entrando no ponto. Tá, é porque, vamos lá, isso aí que você está falando é o seguinte. Vocês, enquanto área de negócio, isso dentro do escopo SAP, tá, gente? É claro que existem exceções, mas de uma forma geral, quando a gente está falando de alguém dentro do Universal, quando a gente está falando de alguém da área de negócio, a gente não chama de analista de negócio. A gente chama de um analista da área de negócio, porque Ah, geralmente, tá. entendeu? Não é um analista de TI. Analista de negócio mesmo e analista funcional são dois caras que estão do lado da TI, tá? Dois ou às vezes um cara só que acumula os dois chapéus, né? Vou dar um exemplo Uhum. bem prático aqui. O Matheus mesmo. O Matheus é um cara que acabou de chegar no nosso time. Eu até vou te dar espaço para você se apresentar aí também, Matheus, porque nas aulas anteriores todo mundo se apresentou aqui, só que todo mundo já se conhece Legal. aqui, então fica mais Ah, fácil. Como não, a galera não beleza. te conhece, Eu é só, legal você eu falar um só tô com pouquinho. o webcam bugado hoje, não consigo Não, não esquenta. abrir. Não esquenta. Ninguém vai ver seu cabelo bonito aí, não. Fechou. O importante é só você Ah, falar sobre o seu histórico ai, aí, de como que você chegou aqui, que é legal pra galera conhecer. Praticamente show bola quem aí, não depois eu. conhecia a galera aqui era só o Beto, tá? Só pra você entender o contexto da turma. Todo mundo aqui Uhum. já é amigo, já era amigo de longa data, a gente já se conhece há muito tempo, com Ah, legal. exceção do Beto e de você. O Beto é meu amigo de faculdade, ele já conhecia o meu irmão também, que é o Rogério. Já eu que Uhum. conheço o Beta há mais tempo que todo mundo, né, no fim das É, contas. exato. Verdade. O Beto já conhecia o meu irmão da época de troca-troca, não, de tiro de guerra, Não, de troca-troca chegou. Oh. O Beto chegou atrasado pro troca-troca. Não É, tá gravando a aula? Então Ixi, tem isso, foi mal, esqueci que tá ele gravando. você pulou. corta Vou esse fazer. O pedaço. negócio tem que ser mais profissional aqui, gente. E não pode deixar vestígios também, depois o negócio vai complicar pra gente explicar pras nossas esposas. Uhum. Mas o Beto e meu irmão já se Você vai conheciam assistir, antes. né? E a gente é tudo da mesma cidade, mano. Todo mundo é de Itaúna. Então, Ah, que legal, por isso velho. que a gente se conhece. Top Ninguém é demais. nascido lá, mas todo mundo, a gente se conheceu tudo lá, tá? Então a gente é Que tudo legal. amigo de longa data aí. E aí o Beto é um cara que, igual eu falei, fez faculdade comigo e tá entrando no mercado SAP agora também, então é um cenário um pouco parecido com o seu. Porque é uma pessoa de Uhum. TI, que tem mais um background de TI, assim como eu também, né? Igual eu falei, a gente fez faculdade junto, Uhum. mas que não tem experiência com SAP. Então é um perfil parecido com o seu. O do Beto é Legal. mais parecido com o seu. O do resto da galera é todo mundo, a gente já trabalha com SAP há muito tempo, mas do lado da área de negócio, não são pessoas de Ah, TI, entendi. entendeu? Entendi. Então, de Entendi. uma certa forma, esse conteúdo do curso aqui é válido para todo mundo em diferentes prismas, entendeu? De diferentes pontos de vistas. Então, a galera que é da área de negócio é interessante para entender como é que funciona o lado da TI da coisa, o que que o funcional faz e o que que a gente vai desenrolar aqui durante as próximas aulas. E para quem tem background de TI, mas não conhece SAP, o contrário, né? Vocês vão ter a Ah, oportunidade de show de entender o bola. que que é o universo SAP aí. Mas, você, tipo, quando eu explicar, quando a gente for falar aqui numa aula do que é um select numa tabela, eles vão sofrer mais que vocês, entendeu? Entendi. Então, quando a gente for falar de alguma coisa de programação, para você e para o Beto vai estar mais claro, para a galera não. Então, cada hora aí um vai estar mais à frente do outro e não tem jeito, né? A gente vai se nivelando aqui, faz parte do Sim. processo. É como uma aula de qualquer outra coisa, uma turma de qualquer outra coisa. Então, beleza. Depois a gente abre um espaço aí para você poder se apresentar, mas que só abre esse Show. parênteses aqui para você entender melhor o contexto. Então, nas aulas anteriores a gente falou muito sobre a turma aqui, sobre algumas coisas mais conceituais. Eu vou compartilhar essa apresentação aqui com vocês depois. Falando isso, eu já deveria até ter compartilhado.
mas vou mandar para vocês depois, mas você vai ver que a gente não vai ficar muito em slide aqui não, tá? Nós vamos ser muito prático aqui. Mas aproveitando o slide aqui então, o slide vai ser bem nessa pegada aqui. Você vai ver que é 2 slides por aula e a gente já vai pôr a mão na massa. Nas aulas anteriores a gente ainda não fez isso. Como você viu, tava todo mundo com o SAP ainda por ser configurado, instalado e tal. Beleza. Continuando aqui então, a questão do analista de negócio e do analista funcional, né? O Matheus é um cara que acabou de chegar como analista de negócio do nosso time, mas ele não é um cara que é analista funcional. Mas o caso dele é exceção. Eu já sou um cara que eu também estou como analista de negócio hoje na CBMM, mas eu sou um analista funcional de formação, vamos dizer assim, né? O meu background é todo como analista funcional. E na minha época de Uzi Minas, eu acumulava as duas funções, porque como era uma estrutura muito pequenininha, era um time muito enxuto, em algum momento ali era só eu, o time inclusive de SAP, porque foi quando a galera saiu ali, né? Quando o Matheus e a Nayara saíram e tal, a Nayara foi pra Tauro, o Matheus saiu da empresa, enfim. Quando aconteceu a mexida aí, que alguns de vocês conhecem o histórico, eu fiquei sozinho ali, então eu fiquei fazendo papel de analista de negócio e funcional de mais de um módulo. Foi uma loucura, mas enfim. Não é normal isso acontecer, mas às vezes acontece. Ser só uma pessoa, né? Cuidando de muitos Você módulos. virou o Papa da Uzi Minas. Eu tinha que me virar nos 30 ali, mas aí todas as demandas pararam também, o negócio ficou muito zoado naquela época lá. Eu acabei fazendo mais papel de usuário dentro da própria TI, fazendo questão de contrato, medição, pedido, requisição de compra, essas coisas aí que alguns de vocês conhecem bem, do que atuando como TI mesmo. Foi um inferno na minha vida, foi a época que eu quis sair da Uzi Minas, inclusive. Eu nunca tinha pensado em sair da Uzi Minas. E depois eu conto essa história mais em detalhes pra vocês, mas foi basicamente daí que surgiu minha vontade de sair da Uzi Minas, porque aí eu já não tava fazendo mais o que eu estudei a vida inteira pra fazer e o que eu gostava de fazer, que era trabalhar como funcional e como analista de negócio. Eu tava como um usuário dentro da TI. Nada contra, mas não era o que eu queria fazer, não era o que eu queria pra minha carreira e tal. Enfim, depois eu conto essa história pra vocês, vai ter a hora certa. Mas é muito normal a pessoa acumular a função de analista funcional e de negócio. Inclusive na CBMM eu fiz isso durante anos e vários colegas meus também, tá? Mesmo no RH ali, estando escrito ali analista de TI, né? A gente ocupava, na verdade, um papel de analista funcional e de analista de negócio. Ou seja, é o cara que vai lá, que faz as configurações, que faz especificação que faz especificação para o ABAP, que testa junto com a área e tal. Isso é tudo mais papel do analista funcional. E o analista de negócio é aquele cara ali que está junto com a área, entende demanda, levanta necessidade, traduz o que a pessoa da área de negócio pediu ali para dentro do SAP, né? Seja de forma descritiva para mandar para o ABAP ou de forma de configurações mesmo e tal. Propõe novas soluções, enfim. É o papel do analista de negócio. A gente, conforme for passando o tempo aqui também, vocês vão sentir melhor o que é um papel e outro. Então é o seguinte, o que eu quero deixar aqui claro o analista de negócio não necessariamente é um analista funcional, né? Pode ser um analista de negócio, inclusive de outros sistemas, né? De outras aplicações que sejam não SAP. É muito normal esse papel do analista de negócio dentro do universo de TI. E o papel do analista funcional, não. Quando a gente fala analista funcional, geralmente é um cara dentro de SAP mesmo. É claro que tem outros sistemas que usam essa mesma linguagem, tem outros sistemas que também têm o papel do analista funcional, né? Principalmente ERPs e outros sistemas também. Mas se a empresa usa SAP e tem alguém ali que chama analista funcional, muito provavelmente esse cara está dentro do universo SAP, tá? Mas dentro do mundo do SAP ali, essa linguagem é bem utilizada o tempo todo. Beleza, então, pulando esse ponto aqui, né? Então, mapeia e direciona os problemas de desempenho. Às vezes você tem muito isso, né? Um relatório ali, você tem um exemplo de um relatório que demora muito tempo ali, né? O analista funcional é o cara que tem condição de analisar o que está pegando naquele relatório ali, o que está demorando mais tempo para ser executado naquele relatório, algumas ferramentas específicas de trace e tal. Às vezes você tem, no exemplo que eu dei aqui na aula passada, né? Você tem um relatório que está demorando 5 minutos para rodar, mas 4,58 segundos, 4 minutos, 58 segundos, o que demora é o select de uma tabela. Então você vai ali e otimiza o select daquela tabela de alguma forma. Às vezes o select ele foi mal construído, às vezes você consegue usar uma outra tabela, enfim. Você vai propor alguns outros caminhos ali para você resolver o problema de um relatório que às vezes demora 5 minutos e vai passar a rodar em 3 segundos. Isso já aconteceu várias vezes Acontece com bastante frequência, tá? Então o problema de desempenho também é a gente que ajuda a resolver. Aliás, não a resolver, a analisar, às vezes resolver e às vezes passar para a BAP resolver, tá? O que é o programador aí. Suporte N2 e N3, né? Falamos disso um pouco também aqui. Eu não vou entrar muito na seara aqui, senão vou me delongar muito, mas vocês entenderam aí o que é nível 2 e 3, pro Beto e pro Matheus isso já é um pouco mais claro. Treinamento e documentação de processo, então também é muito papel do analista funcional. Tem empresas que têm pessoas, analistas funcionais que fazem só isso, só treinamento para os key users, para as áreas de negócio e documentação dos processos. É muito comum ter empresas que contratam para a pessoa fazer só isso.
tá? Então também é uma coisa bem rotineira aí do nosso dia a dia. Especificação funcional, isso aqui é o tempo todo. É a gente conversando com a BAP, né? A gente criando o documento que a gente vai mandar para a BAP solicitando ali o que a área precisa, né? Às vezes um relatório Z, às vezes uma transação Z, às vezes uma melhoria no relatório, numa transação já existente, numa Fiz isso transação numa empresa essa funcional. semana. É, né? Aham. Spec funcional é um negócio que é bem da área de TI, mas às vezes é feito a quatro mãos com a área de negócio também, tá? Então é assim, é um documento que geralmente a gente segue um padrão, um documento específico que geralmente a gente tem dentro da TI. É raro a área de TI fazer sozinha, tá? Muito raro. Tem que ser um usuário, um key user muito experiente para conseguir fazer isso sozinho. Geralmente o analista funcional é o que faz, mas em alguns casos ele divide essa bola com o key user ali, com o PO, né, ou com uma pessoa da área de negócio que vai poder traduzir isso um pouco melhor. Mas na maioria dos casos não é construído, não é escrito junto com a área de negócio, tá? Você vai lá, faz entrevistas ali, né, levantamento de requisito, entende a demanda, traz para dentro da TI, você mesmo escreve ali sozinho e faz esse bate-bola com a BAP aí para poder seguir. Carga de dados também é uma coisa comum, tá? Trabalho de LSMW, SHDB, tem algumas ferramentas específicas ali dentro da SAP que são utilizadas para isso. Dentro do universo do S4 tem coisas lá dentro do Activate, tem uma ferramenta de migração de dados específicas que também é utilizado lá, mas depois a gente aprofunda mais nisso. Então, também, esse até acho que eu comentei com vocês recentemente, recebi uma proposta para trabalhar na NTT Data, que inclusive o Matheus até já passou por lá, né? Para trabalhar lá Legal. em Curitiba, numa Legal. empresa lá. Presencial, Diego? Era presencial, era. Foi mais no início do ano, não lembro direito se era presencial, porque eu participei de alguns processos esse ano, mas eu acho que era. Uhum. Para trabalhar num time só de dados. Era um projeto enorme de uma farmacêutica lá, que é cliente da NTT, né? Para Legal. fazer só migração de dados. Então, isso também é uma coisa comum na vida do funcional também. Então, assim, esse exemplo que eu estou dando já é um exemplo de exceção, porque era uma equipe só de carga de dados. Aí é porque realmente você tem que ter uma estrutura muito parruda mesmo para fazer esse trabalho, ou um projeto muito específico, né, que vai ter data de início e fim ali. Mas no dia a dia também é comum a gente pegar uma carga de dados e levar para dentro da SAP, tá? Então você pode usar SAP pode usar LSMW, SHDB, depende, tá? A gente vai falar com calma sobre isso também mais para frente. E realização e supervisão de teste, né? Realização geralmente quando você está no ambiente dev ali e a supervisão geralmente quando você está no ambiente QAS. Tá? Então, geralmente, como funcionam os ambientes das empresas? Vocês vão ver falar muito disso. É o que a gente chama de environment, né? Como é que é a palavra em português? Caralho. Fugiu aqui. É, Esqueci como é que é o termo em português, mas a escadinha ali de como que você segue as suas demandas, os ambientes que você tem geralmente na empresa são dev, QAS e produção, né? Uhum. Geralmente os usuários só atuam na camada de produção, usuários finais. Os usuários que são mais key users, que têm mais um contato estreito com a TI ali, atuam no QAS. E a gente, enquanto funcional, atua nos três, mas geralmente mais no dev e no QAS. Porque no Você dev é fala dos onde. ambientes? É, por quê? Não, não. É que você falou, fugiu o nome, não sei o quê. Não, o que eu ia falar, não, não era isso não era esse nome que eu queria lembrar. Tem um nome específico para essa escadinha aí, dev, QAS, produção. Entendi, entendi. Escadinha, eu esqueci como é que é o termo, mas Nem depois é eu vou lembrar. desenvolvimento, não, Diego? Não, o casamento entre as três coisas mesmo, mas é irrelevante, tá? Ah, É tá. só porque Tá bom. não esquenta não. O importante é vocês entenderem que geralmente tem esses ambientes aí, dev, QA e produção. Isso não é exclusividade do SAP também, né? Tem várias outras aplicações que têm isso, Uhum. mas de novo, no SAP isso é muito comum. Ter dev, QA e produção, a gente chama de QA, né? Geralmente a gente chama de QA no dia a dia. Uhum. Mas ter esse ambiente de dev, QA e produção é muito normal. Então dev ali é onde o desenvolvedor está trabalhando, geralmente é só a equipe de TI que fica ali, né? Muito raro ter alguém da área de negócio que entra no dev. Tem alguns contextos específicos se isso é necessário, mas é raro. Então, o mais comum é no ambiente dev você ter o desenvolvedor e o funcional trabalhando juntos. Então, fazendo ali o que a gente chama de testes unitários, né? Vendo se não tem nada muito esdrúxulo ali, muito fora do que você pediu para o ABAP. O ABAP desenvolve, você testa, ajusta, testa e tal, fica naquele bate-bola ali. E quando já tem uma versão um pouco mais madura, você manda para o QA. Então, você faz isso via transporte de request. A gente vai falar muito de request aqui. Request Workbench, request Customize, vocês vão entender a diferença entre essas requests e tal. Mas a gente faz o transporte dessa request, que é um pacote ali onde estão as suas mudanças, para o QA. O usuário testa no QA, geralmente você acompanha junto e depois você manda para produção. Então, quando eu falo aqui realização e ou supervisão, significa que a realização geralmente é no teste unitário. Então, o funcional faz o teste unitário no dev e a supervisão é você acompanhando a área de negócio fazendo os testes no ambiente de homologação.
né? Geralmente você, enquanto funcional, acompanha essa etapa bem de perto. Às vezes faz junto, às vezes você só dá um suporte ali. Beleza, então é isso. E outras cositas más, né? Tem mais várias outras coisas que a gente faz também. Então, beleza. Então, esse é o que faz um funcional. Vamos pular para o próximo, então, que é. Então, voltando aqui para a nossa agenda de hoje, né? Isso aqui foi mais recapitulando o que a gente já falou na aula anterior. Então, voltando para a nossa agenda Uhum. de hoje. Os tipos de projeto, tá? Queria falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre por que se tornar um funcional e depois o hands-on. Como o nosso tempo ficou prejudicado aqui, eu queria ver com vocês como é que vocês estão de agenda aí para a gente passar das 8. Como que vocês estão, a maioria de vocês aí, vocês conseguem falar mais Eu, de Eu tô 30 minutos? sussa. eu consigo até 8h30. Caso eu precise sair, Diegão, é porque eu tenho que estar 9 horas na igreja. Hoje eu sou responsável do louvor, né? Aham. Eu também tenho que ir 9 horas pra igreja também hoje. Então tem que sair um Tá É bom. 8h30 também, mano. Então até 8h30 a gente pode ficar, todo mundo consegue, beleza? É isso? Isso. Beleza. Fechou. Firmeza. Eu pra mim até 8h30 vai apertar, acho que eu vou ter que sair um pouquinho antes. Tá bom. Vou tentar terminar antes, mas o que a gente vai falar aqui mais na parte da hands-on também pra você vai ser mais tranquilo, tá, mano? Beleza, fechou. Beleza. Então vamos lá. Tipo de projeto. Então, deixa eu falar um pouquinho desse tipo de projeto aqui. Isso é o que eu comentei que eu tinha embolado um pouquinho no slide na aula anterior, tá? Que eu achei melhor separar as duas coisas. Então, a questão de implementação, por exemplo, estava no outro slide. Então, eu achei melhor deixar claro o que a gente faz e em qual contexto a gente faz, tá? Então, aqui a gente está falando dos tipos de projetos que são os mais comuns. Então, quais são os tipos de projetos mais comuns? Implementação SAP. Cara, pegar um projeto do zero e implementar SAP. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Esse aqui é embaçado. Tem que ter muita casca grossa, tem que ser um cara experiente. Se vocês, enquanto analistas júnior, né, um funcional júnior, entrar numa dessa aqui, o cara vai sofrer igual botina de cego. É muito complicado fazer uma implementação do zero, tá? É geralmente implementado por times mais sênior mesmo, por uma galera mais experiente, especialistas e tal, porque exige muita experiência mesmo, muita bagagem no ambiente SAP para fazer uma implementação do zero, tá? Principalmente quando é uma empresa que já vem de um outro sistema. Porque aí você tem que ir moldando a galera ali, explicando por que tal coisa não é possível ser feita no SAP, ou por que é possível, porque basicamente a área de negócio vem querendo trazer exatamente o que já conhecia no sistema anterior para dentro da SAP, né? Dentro da CPMM tem um exemplo muito claro disso, que é o SD. O SD é bem isso, é a foto do que existia no sistema antigamente que chamava exportação. A galera meio que migrou as telas do jeitinho que existia ali, até nome de campo e tal, para dentro da SAP e saiu criando Z de tudo que é jeito que vocês imaginarem na parte de vendas aqui do Brasil. Então, é terrível fazer isso, mas acontece. Então, implementação SAP do zero, né? Um projeto do zero de implementação SAP de uma empresa que geralmente já utiliza um outro sistema. Pode ser de empresa que está nascendo agora também. Por exemplo, o Luiz Mata, alguns de vocês conhecem, a maioria de vocês conhece, que era o meu gerente na Uzi Minas e foi o cara que me trouxe para a CBMM e tal. Ele saiu da CBMM em 2019 para trabalhar numa empresa onde eles estavam fazendo uma implementação do zero. Ele foi ser head de TI lá, ele é o chefe da TI lá hoje. E eles foram fazer uma implementação do zero. Era uma empresa que é uma joint venture de uma austríaca com uma brasileira, uma empresa de celulose, uma celulose específica que eles, é até aqui próximo de Araxá, que eles desenvolveram lá, e eles estavam fazendo fase de ramp-up e tal, criação de planta, tiraram o negócio do chão e, consequentemente, a parte de TI também, né? Toda a parte de infraestrutura e tal, e de SAP, consequentemente, também. Então lá foi uma implementação do zero, contrataram lá a empresa de consultoria e tal, tinham também algumas pessoas do time, e foram fazer uma implementação do zero. Então é só para exemplificar aí um pouquinho para vocês entenderem como é que é a pegada. Então esse aqui é um projeto que exige, como eu disse, mais experiência, tá? Então um rollout, o que é um rollout? É o que aconteceu exatamente na Uzi Minas, para quem conhece melhor o contexto aí. Acho que deve ter acontecido no caso da Arcelor também, no caso do Gu aí, talvez seja isso também. Que é você pegar uma empresa que já tem a SAP implementado, que já utiliza ali há alguns anos, que já tem os seus ambientes bem maduros, e levar isso para dentro de uma outra empresa. Geralmente acontece quando você tem uma aquisição, tá? Que é o que aconteceu no caso da Uzi Minas. A Uzi Minas foi lá em 2008, comprou a mineração, que era a J. Mendes, né? Comprou a mineração, virou ali Mineração Uzi Minas, e houve esse projeto de rollout em 2009 para 2010, que foi inclusive quando eu entrei nesse mercado de SAP, né? Como alguns de vocês já sabem aí. Então, o que é um projeto de rollout? Pegar aquele ambiente que já existia ali no caso da siderúrgica, né? No caso da Uzi Minas, já existia ali em Ipatinga, em Cubatão e outras empresas do grupo, e eles queriam implementar o mesmo ambiente na mineração. Ou seja, começar a utilizar SAP ali, mas não do zero. Você já tem uma porrada de coisa ali, você entra no mesmo ambiente da outra empresa, no mesmo cenário ali, numa mesma configuração de empresa. Geralmente é isso, né? No processo de rollout geralmente é isso. Pode não ser, mas geralmente é.
Então você está levando o SAP ali para dentro de um contexto de uma empresa nova, de uma empresa que geralmente a empresa adquiriu ali, comprou, mas não partindo do zero, tá? Então isso é um projeto de rollout, falando bem por alto. Suporte AMS é suporte de atendimentos do dia a dia, né? Então, geralmente, nível 2 e nível 3 ali, atendimento de incidente, de solicitação com SLA, que a gente chama, né? Que são solicitações um pouco menores. São solicitações que são mais rápidas de serem atendidas, mas que não tem um escopo tanto de melhoria, não é projeto. Geralmente isso se separa então em duas equipes, que é exatamente o que está acontecendo agora na CBMM. Eu gosto sempre de citar exemplos reais, porque como muitos de vocês aqui já conhecem, né, o contexto, fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então o que é o suporte AMS? No caso da CBMM que a gente tem hoje é o time lá, nós da ITSS, né? É uma parceira nossa aqui, uma empresa terceira, que suporta essa parte de AMS. Então, por exemplo, a área de negócio foi lá, o pessoal da manutenção foi lá e falou que precisava resolver um problema num relatório X, sei lá, IW29 estava com um problema lá, precisava resolver uma questão lá. Vamos supor que eles têm uma exit lá e estão com um problema no relatório. Quando eles abrem um incidente com relação a isso, é aberto o incidente lá no seu sistema de ITMS lá, que geralmente as empresas grandes têm, né? E esse chamado cai para o time de AMS e não para o time de projetos. Então, no caso da CBMM hoje, nós que éramos, né, eu falei que a gente acumulava esse chapéu aí antigamente de analista funcional e analista de negócio, a gente não faz isso mais. Quer dizer, ainda faz um pouquinho, mas não atendendo às coisas do dia a dia. Incidente não cai mais para o nosso time, já cai para um time específico. Então, esse suporte AMS significa isso, atender às coisas do dia a dia. Esse exemplo que eu dei da IW29 vai cair para uma equipe específica, para consultores específicos, funcionais. Esses caras vão pegar, entender a demanda ali com a área de negócio, vão resolver o problema, o incidente, fechar o chamado e vida que segue. Então, geralmente são coisas menores, coisas do dia a dia, mas que afetam o dia a dia ali da área de negócio, né? Que são tão importantes quanto melhorias, projetos e tal. Só são coisas menores que fazem mais sentido você ter um time focado. É geralmente um time que está acostumado a atender fora do horário, dependendo do contexto da empresa, né? Às vezes você precisa atender um chamado ali de madrugada, final de semana e tal. Então o time AMS está mais preparado para fazer isso, porque incidente é aquela coisa que às vezes não pode esperar, né? Às vezes você tem um problema de Sustentação, né? Exatamente, a sustentação. Então às vezes você tem uma necessidade ali de um faturamento, por exemplo, que parou no final de semana, você não pode esperar segunda-feira para resolver, né? Você tem que, vou até escrever sustentação aqui, que é isso mesmo, Matheus. Você precisa de uma atuação mais rápida da equipe, né? Então geralmente é esse time de AMS aqui que atende, tá? Não subestimem isso aqui, viu, gente? Tem muita gente fazendo muito dinheiro com isso aqui. Tem muito consultor Não. por aí fazendo uma nota com esse processo de suporte AMS aqui, tá? É um mercado bem grande no cenário de SAP também. Gera muita oportunidade, tá? Migração de dados, a gente falou um pouquinho. Já né, no slide anterior a gente já falou um pouquinho. Então, também é muito comum você ter projetos específicos de migração de dados. Então, aqui a gente está falando não do que fazer, mas do tipo de projeto, né? Então, essa migração de dados aqui nesse tipo de projeto é exatamente o exemplo que eu citei para vocês aqui da NTT, aqui, que está com esse projeto lá em Curitiba, para essa farmacêutica. Então, é um projeto inteiro só para migração de dados de um sistema legado, de um sistema antigo ali, para o SAP. Tá? Também acontece. Uhum. E projetos de melhorias. Isso aqui também é bem comum, tá? Eu mesmo estou trabalhando nesse momento num projeto que chama CPR, que é um projeto de melhorias da área comercial aqui da CBMM. Então, demandas que vêm tanto do comercial aqui do Brasil, quanto dos escritórios regionais, né, das subsidiárias, escritórios que ficam fora do país aí. A gente empacotou um monte de melhoria e está trabalhando nesse projeto. Empacotou porque a gente fez isso para chamar de projeto, né, para ter um escopo ali já pré-definido, apesar de ser um projeto ágil, então às vezes entra uma coisa nova ou outra ali, mas de uma forma geral é um projeto focado em melhorias. Às vezes entra um incidente ali também meio de entrão ali, mas a grande maioria do escopo é melhorias, ou seja, coisas que já estavam represadas ali, necessidade que a área tem, coisas novas e tal, que você empacota e leva tudo para dentro de um projeto, tá? Então isso também é um tipo de projeto bem comum. Tem empresas que contratam, empresas de consultoria ou que têm uma equipe específica interna para cuidar só desse tipo de escopo. Perguntas sobre esse slide? Por enquanto, não. No. Boa, Cabral. Você tá lindo. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Fico lisonjeado. Sei que não é verdade não, mas tudo bem. Beleza. Então é isso, assim, para você. É legal, esse slide é muito importante vocês entenderem o contexto, né? Esses aqui são os mais comuns, tá? Existem outros também, mas aí são mais raros, são exceções.
Isso aqui engloba 90% do que existe no mercado SAP, tá, gente? Esse tipo de projeto aqui. E quando eu digo projeto, o projeto aqui é um projeto entre aspas, né? Vou até colocar entre aspas aqui. Porque não necessariamente é um projeto. Projeto é uma coisa que tem data de início e fim, tem um escopo pré-definido, né? Se você for pegar como manda a cartilha ali, se você for ler no, na literatura ali do que é o conceito de PMBOK. projeto, o PMBOK, isso, você vai ver que projeto é uma coisa que tem um escopo muito bem definido e tem data de início e fim. Isso aqui não é só projeto, né? Pode ser uma coisa que é a vida inteira correndo desse jeito. Diego, Demanda recorrente, né, Cabral? o link vai cair aí, viu, mano? Ah, beleza, vamos pular pro outro. Obrigado por avisar. Vamos entrar no outro aí. É só entrar na reunião de ontem. Por favor, Beto. Então, beleza, galera. Então, sobre o tipo de projeto é isso. E eu coloquei projeto entre aspas, acho que vocês entenderam, né? Porque pode ser algo que é eterno, né? Vamos dizer assim. Não fica só com a data de início e fim. A empresa trabalha com aquele modelo, então fica assim o tempo todo. Por exemplo, no caso da CBMM, a gente trabalha nesse modelo e nesse modelo aqui, ó, ao mesmo tempo. Não é projeto, é o nosso modelo de trabalho, tá? Então a gente tem um time de MS e tem um time de projetos de melhorias. Projetos Não, Diegão. Ô, mano, ou você não tá melhoria. compartilhando, Compartilha a não. tela aí, cara. Desculpa, caiu, né, o compartilhamento, esqueci. Então, beleza. Só pra gente cumprir o horário aqui, senão a gente vai atrasar. Então, vamos lá. Por que se tornaram funcional o SAP? Esse slide aqui também é interessante. Primeira coisa, gente, essa questão de alta demanda. Só pra contextualizar, tem uma história engraçada. Tem um amigo meu que é consultor, que ele fala o seguinte, ele fala, cara, ele é velho de guerra, e ele fala assim, mano, eu sou consultor há quase 20 anos. Tem quase 20 anos que eu escuto a galera falando que a SAP é uma bolha e vai estourar. O mercado de SAP é uma bolha e vai estourar. Uma hora vai, tipo assim, vai cair drasticamente média salarial, vai cair o número de oportunidades, sabe? Vai passar a ser uma coisa menor do que foi ontem, né? 20 anos se passaram. O SAP já se provou no tempo, gente. Não vai acontecer isso. Não vai. Só Um aumenta. fato interessante agora. E a debandada que vai da galera em 2027 para correr por HANA? Vai ter uma demanda gigante de consultor. Meu Sim. amigo, vai ser a dança das cadeiras. As empresas rasgando o twin com a unha. Procurando consultor. Porque vai ter muita demanda. Vai aumentar muito. Sim, exatamente. Então essa questão de alta demanda passa muito por isso. Passa muito por essa questão de migração para o S4. Só para vocês entenderem o contexto do S4. A SAP vai colocar uma data limite, que ela já colocou, na verdade, 3 vezes, já postergou essa data. A primeira data era 2025, depois mudaram para 2027, já estão falando de 2030, mas não importa. Em algum momento, o SCC, o SAP GUI e o SCC, do jeito que a gente conhece hoje, vão deixar de existir. A SAP vai deixar de dar suporte ao SAP SCC. Então, quem estiver usando o SCC, tá na lona. Você se vira. Ou você cuida do seu SCC sozinho, com o seu time, a SAP não tá nem aí para isso, você é responsável por fazer ele continuar existindo, você enquanto empresa, né? Ou você migra para S4, só tem essa opção. Então, assim, é o principal, é o core de qualquer empresa que utilize SAP, é o sistema mais, não vou dizer qualquer, né? Mas 99% das empresas que utilizam o SAP é o sistema mais importante. Você acha mesmo que as empresas que faturam centenas de milhões de dólares por ano, bilhão às vezes, vai se arriscar? Não vai. Todo mundo vai migrar, entendeu? Então é o que o Beto tá falando de 2027 aí. As empresas, como boas empresas brasileiras que somos, né? Como bons brasileiros que somos, estão jogando para frente, o tanto que dá. Vamos jogando para frente e vamos negociando com a SAP. Já mudaram de data 2 vezes, às vezes mudam mais umas 3, né? E estão tentando negociar com a SAP. Vai chegar um momento que não vai ter mais como fazer isso. Então, esse momento vai acontecer. Mas independente ainda do S4, mesmo enquanto só SAP GUI, essas versões que foram menores, vamos dizer, essas mudanças que foram menores, né, comparadas a essa mudança para o S4, essas mudanças de R1 para R2, R3 e SCC, principalmente a mudança do R3 para SCC, sempre demandou muito projeto de migração, sempre cada vez mais tem empresas utilizando o SAP, é muito difícil uma empresa deixar de utilizar SAP. Vocês conhecem alguma que deixou de utilizar? Eu conheço uma que deixou de utilizar, porque não conseguiu manter a estrutura, porque era um negócio tão pesado, custoso, que para ela deu um passo maior que a perna. E aí ela teve que voltar atrás e deixar de usar, que muitos de vocês aqui conhecem, para não falar todos, que é a Santanense. Eu ia falar isso também. Né? É a única. A Raquel pediu para falar.
Oi, fala, Raquel. Não, agora você me fez mais voltado ao beta aí, que ele vai fazer o funcionar lá na K-Solutions. Acontece, quando você faz uma gestão de projetos, né, igual eu fiz uma pós-gestão de projetos, e você vai certificar, você tem, igual carteira de motorista, é válido por 5 anos, depois de 5 anos você faz o reprocesso lá, para você continuar sendo um gerenciamento, um gerente de projetos, né? No caso da K-Solutions aí, ela vale, igual tá no SCC, vai virar pro For HANA aí, né, S4. Então, assim, tem um limite para isso? Vamos supor, você tem que sempre se qualificar a cada X tempos ou não? Você fez e ad eterno você fica? Acaba que você tem que se qualificar pelo seguinte, porque a versão do SAP muda, né? Você não acha mais treinamento SCC, você só acha do For HANA, do S4, tá? Então, por exemplo, eu já vou me certificar e fazer a prova no S4, de certificação. Uhum. Quando ela vai deixar de ser válida? Quando vier uma nova versão, entendeu? Entendi, mas ela então se fica ficar válida... 15, 20 anos com S4, você... Exatamente. Entendi, não tem que ficar a cada 5 anos se atualizando. O recomendável é sempre você ir apendando coisa e renovando, porque senão, quando sabe, é igual carro velho. Se você vai deixando acumular coisa, meu amigo, depois você não consegue acompanhar. Mas não tem obrigatoriedade de X tempos ir lá e refazer não, você não tem que ficar revalidando, não tem validade, não. A validade é o que o mercado impõe mesmo. No papel, Nico, no papel isso pode até ter uma questão de validade, tá? Na prática, ninguém se importa. Tipo assim, ninguém se importa no sentido positivo da coisa, que é as empresas, se você chegar com o seu currículo, eu vou falar do meu lado. Eu tô contratando um consultor SD, tá? Para um projeto que eu tô trabalhando. Eu acabei de desligar um consultor anteontem, que era um consultor que tava trabalhando com a gente no projeto, não tava performando e tal, a gente desligou o cara anteontem, sexta-feira. Eu tô analisando currículo para contratar um SD novo para esse projeto que eu tô trabalhando, que eu falei com vocês, que é o CPR. Quando eu vejo lá que o cara tem certificação SD, que o cara tem academia e é certificado SD, eu não quero saber se o cara fez ontem, se ele fez 10 anos atrás, se ele fez 15 anos atrás, se ele fez no R3, no SCC ou no S4. Não importa. Eu sei que o cara conhece demais, entendeu? Então, assim, eu sei que o cara já passou por uma prova, que já testou muito dos conhecimentos que são necessários para aquilo que a gente precisa no dia a dia. Então, do lado técnico da coisa, e obviamente eu vou analisar outras coisas, né? O histórico do cara, as empresas por onde ele passou e tal, eu vou dar uma olhada no currículo como uma empresa qualquer faz, é normal, é óbvio, né? Não vou olhar só isso. Mas isso por si só, a linha escrita de certificado SAP, já é o bastante, entendeu? Mas só pensando assim Entendi. Mas é só pensando assim, igual um exemplo, o cara que é um engenheiro, todo mundo tem que pagar o CREA. Se ele não pagar essa formalidade, ele não pode exercer. Um técnico, né, tem que pagar o CRT lá. Então, assim, pensando nesse lado, assim, eu sei que a experiência do cara ele vai ter, mas às vezes para seguir, para às vezes conseguir um emprego e tal, ele vai ter que mostrar que ele está certificado, está na validade. Isso que eu queria saber, se tem uma validade para isso ou não. Não, eu entendo o que você está falando. É uma questão mais formal mesmo, mais no papel, mas menos relevante do que é nesses exemplos que você citou, tá? Foi bom você ter usado essa analogia aí com a questão da engenharia e tal. O cara tem que ter o CREA ali, tem que estar válido o CREA do cara e tal, porque senão ele não pode ser fechado como engenheiro, porque isso é uma coisa da CLT, né? É bem menos criterioso do que isso, bem menos no papel do que isso, é mais na prática mesmo, entendeu? E não tô falando na prática do que o cara tem de experiência, não. Isso é outra coisa. Estou falando na prática, assim. Se o cara tem certificação SAP, tá valendo. Não, beleza, menos mal. Porque é um custo alto, né? Imagina se o cara 2 anos, 3 anos tem que se certificar. Não é rabada demais. É bom. Então, beleza. Então, essa questão de alta demanda é o primeiro ponto que dificilmente vai mudar, tá, gente? Provavelmente vai aumentar. O que já é alta, a demanda que já é alta, e não estou falando de hoje, é uma demanda que já é alta há 10, 15 anos, vai ser ainda maior. Tem mais uma demanda do que profissionais, tá? Então, vejam isso como uma oportunidade. Essa alta demanda aí é uma coisa muito positiva para o nosso lado, né? Porque faz com que salários se mantenham lá no alto, né? Salário de funcional, de consultor SAP é alto desde sempre e não vai passar a ser baixo. Que é isso que eu tô falando que o amigo meu me falou, entendeu? Ele falou que sempre escuta a história da bolha e tal. Nunca aconteceu, tá? Muito dificilmente vai mudar. Eu vou falar um pouquinho mais de remuneração aqui no final. Empresas de diferentes segmentos. Isso é outra coisa muito legal. Às vezes você já tem um background num tipo de empresa, né? Às vezes você já tem um conhecimento ali, igual a gente aqui, a maioria de nós aqui tem um histórico muito grande de mineração, em metalurgia e siderurgia, né? Vamos colocar dentro desses três aí, mas principalmente mineração, né? Mas é que os três estão sempre muito colados, andam muito juntos aí. Vamos colocar os três no mesmo pacote. Então esse ramo aí de mineração, metalurgia e siderurgia é um segmento dentro do mercado. Mas se você tem uma experiência muito forte no ramo alimentício, por exemplo, é outra área que você pode ir embora. Você pode seguir a sua carreira inteira no ramo alimentício, que vai ter empresa do ramo alimentício que usa SAP para toda banda, entendeu?
Mesma coisa, sei lá, um amigo meu, por exemplo, veio da Coca-Cola. Se ele quiser ir trabalhar amanhã na BRF, ele vai ter condição de ir porque ele já tem um background ali na parte alimentícia, ajuda ele ainda mais. Então, se você gosta daquele segmento, ou se você já tem uma experiência naquele segmento, existe uma tendência de você continue ali, né? Porque geralmente você tem contatos que continuam trabalhando naquela área e tal. Então sempre tem o QI ali, né? Então você tende a continuar naquela área. Se você tem interesse de continuar naquela área ali e gosta daquilo ali, vai embora. Tem empresas de diferentes segmentos que utilizam SAP. Sei lá, farmacêutica, a mesma coisa, e N outros segmentos aí, né? Infinito. Mas várias empresas de diferentes segmentos utilizam SAP. Então isso é outra coisa muito positiva. Não fica nichado ali, né? Em um segmento só. Nível estratégico, tático e operacional. O que eu quero dizer com isso aqui? Você vai ter que lidar no seu dia a dia com pessoas que são de nível estratégico, né, os cabeção ali, a galera que está ali em cima, gerente, diretor, superintendente, depende, né, da estrutura da empresa ali. Mas você vai ter que conversar com essas pessoas em algum momento, enquanto funcional. De novo, depende da realidade da empresa, é claro, mas de uma forma geral é muito comum funcionais e analistas de negócio estarem dentro deste contexto, estarem conversando com pessoas que são do alto escalão ali da empresa, né? Mas, na maioria dos casos, você vai estar trabalhando nesse nível aqui, tá? No nível tático, ou seja, nível de analistas, vamos resumir assim, vai. Analistas, especialistas ali. Você geralmente vai estar discutindo com a galera, com esse público aqui, tá? Esse aqui é o público mais comum do dia a dia. E tem também a galera de nível operacional mesmo, né? Mas que vai estar ali, sei lá, pessoal da manutenção, por exemplo. Um cara que depende também até um pouco do que é de qual carreira funcional você escolheu seguir, né? Se você é, por exemplo, da produção, da manutenção, você tende a ter um contato maior com essa galera aqui, né? Pessoal mais operacional e mais de nível tático. Então você vai conversar ali com um cara que é chão de fábrica de tudo mesmo ali, mas que tem algum contato com SAP, que faz, sei lá, uma entrada de uma nota de manutenção, por exemplo, que você vai precisar talvez dar um suporte, fazer um treinamento e tal. E você vai precisar ainda mais lidar com a galera do nível tático, analistas, um cara que é um programador, então pessoas que estão mais nesse nível aí, você vai precisar técnicos, né? Você lida com essa galera aqui o tempo todo. Então você vai estar navegando nos 3 níveis aqui. E como eu disse, depende um pouquinho da carreira que você vai escolher. Se você for, por exemplo, uma área comercial, tende a ficar mais daqui para cá, né? Estratégico e tático. Já é mais difícil você lidar com a galera do nível operacional. Então, depende, tá? Um pouquinho. Mas você pode estar nesses 3 níveis aqui também, vai a gosto do freguês. CLT e consultoria. É outra coisa muito positiva para o nosso mercado também. CLT é um cara que assim, tem muita oportunidade, para quem gosta de ser CLT, né? É uma coisa que é o mais comum você ser. Eu não vou nem, no caso de SAP, eu não vou nem dizer que é mais comum, é meio que 50-50 aqui, tá? Mas CLT é aquele cara ali que quer funcionar, né? Igual a maioria de nós, não todos nós aqui, né? Acho que só talvez Matheus seja um caso um pouquinho diferente, mas não muito também. Mas que a gente atua enquanto funcionário daquela empresa, né? Geralmente você tá ali fichado ali, tem ali o pacotinho de benefício ali, plano de saúde, sei o que lá, o que vocês bem conhecem como CLT ali, e beleza, esse é o nosso universo mais comum. Consultoria, quando a gente fala de consultoria, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o principal ponto que vocês têm que guardar aqui é o seguinte, quando a gente fala de consultoria fora do mercado SAP, na cabeça da gente automaticamente vem aquela pessoa que vai ficar ali, é um cara geralmente mais, na minha cabeça pelo menos, tá? Me corrija se eu estiver falando besteira, se vocês não pensam assim. Mas eu vou te falar o que é a figura do consultor que vem na minha cabeça fora do mercado SAP, tá, gente? O que é a pessoa que vem na minha cabeça? Um cara que tem 65 anos, um senhorzinho ali que manja pra caramba, que é um cara puta experiente, mas que é muito especialista ali naquilo que ele faz e que vai ficar trabalhando na empresa ali por 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano no máximo e vai dar linha, né? Um consultor é mais ou menos por aí. É mais ou menos o que vem na cabeça de vocês ou é só comigo? Geralmente é isso aí, Cabral. Na minha cabeça. Igual Tem uma coisa específica fora. Fora do SAP a gente até pensa assim, né? Mas a gente sabe que hoje está mudando bastante. Sim. Não só para fora do SAP, como para dentro. Sim. E aí, talvez eu tenha falado fora do SAP, mas talvez seja até fora da TI, tá? Porque na TI é bem comum você ter consultores novos e tal. Talvez não seja fora do SAP, não. Talvez seja fora da TI. Um cara que é um consultor de uma área de negócio, a gente trabalhou, por exemplo, com um projeto que recentemente, quando teve a criação do supply chain, da área de supply chain do jeito que é hoje aqui na CBMM, teve um projeto de consultoria aqui com a TBRG. Era uma consultoria de processo.
Mano, o cara mais novo tinha 55 anos, entendeu? Era exatamente esse perfil que eu falei. Teve outro, sei lá, que a gente fez com a Falcone. E tem vários outros que ainda estão correndo aqui hoje. Mas com a Falcone pra parte de gestão de custo. Também é outra empresa, né, bem grande aí no mercado. Mano, era só cara mais velho. Porque é uma galera que conhece muito dessa área. Então, sei lá, consultoria de processo jurídico. Parecido com isso também. Então, quando você sai do mercado de TI, é bem comum ter essa galera mais experiente aí, né? No mercado de SAP não é assim. Tá? O mercado de SAP é a coisa mais comum que tem, é você ver cara de 30 anos dando consultoria. Bem mais comum do que um cara de 50. Então, e é uma coisa que é muito perene, muito perene. Desde que eu conheço SAP, a gente sempre lidou muito com consultor. O mercado de consultoria SAP é outra realidade, é diferente, totalmente diferente do que é consultoria em outras áreas. É muito comum, muito frequente, paga salários muito altos, também vou falar de remuneração daqui a pouco, como eu comentei. Paga salários muito bem remunerados de uma forma geral, e são pessoas que são geralmente mais novas. Então é muito comum você ter consultoristas que são especialistas em formar pessoas, analistas júnior ali, que depois vão crescendo dentro da própria consultoria, e os caras vão ser consultor a vida inteira, mas o cara vira consultor com 20, 22, 23 anos. Eu entrevistei uma menina essa semana passada, na verdade, chama Aline. É uma menina que um cara que trabalhava na Gerdau, que hoje trabalha na CBMM com a gente, indicou. Ela teve um problema lá, saiu da Gerdau recentemente. E a gente entrevistou ela. Vocês não acreditam no currículo da menina, não, mano. A menina tem 35 anos. Ela tem uma experiência absurda, porque ela começou trabalhando em consultoria. Já trabalhou em projetos enormes, trabalhou na Gerdau muitos anos, agora recentemente. E assim, ela conhece muito mais do que eu e do que o meu chefe. E o meu chefe já tem também 50 e tantos anos, também já é um cara que rodou bem, é um cara bem experiente. Ela conhece mais do que eu e meu chefe juntos, se bobear. Menina muito experiente, muito sagaz. Você vê que a menina conversa bem pra caramba, sabe? Que sabe, além de ter a questão técnica, uma pessoa que sabe, que é bem conversada e tal. Menina lá de São Paulo. Queria contratá-la aqui pro meu projeto de todo jeito. Eu tô achando que não vai dar muito certo, não, até por uma questão de salário. Olha pra você ver. Pra você ver como é que é essa questão de. Já entrando um pouquinho nessa questão de remuneração aqui. Ela estava como especialista na Gerdau, especialista de Order to Cash, que é meio que um subprocesso dentro da parte de SD, né, que a gente chama. E a gente não conseguiu chegar na pedida salarial dela de especialista. Lá dentro da consultoria a gente tem, né, analista júnior, pleno, sênior, especialista. Dentro de salários já pré-acordados entre a CBMM e a ITSS. A gente ofereceu para ela salário sênior, ela nem quis conversar. Ofereceu para ela salário especialista, ainda assim ficou abaixo da pedida dela. E provavelmente a gente não vai conseguir fechar com ela. Então olha pra você ver, ela deve estar pedindo uma coisa assim de, sei lá, R$ 160 a hora, assim, uma coisa. Faz uma continha na calculadora aí pra vocês verem quanto que dá R$ 160 a hora. PJ, né? Como PJ, É mais ou menos isso aqui por mês, ó. É salário de diretor de muita empresa, né, mano? Assim, eu tô chutando, tá? Não sei se foi isso que ela pediu, tá? Tô chutando. Mas deve ser uma coisa absurda dentro dessa cifra aqui. Tô pegando um cenário de uma menina que tem 35 anos, gente. 35 anos. Pensa. Assim. É surreal, né? Isso que não é realidade, não, viu, gente? Não fica se prendendo nesse número aqui, não. Porque isso aqui, ela é um caso à parte, tá? Mas... porque você falou, um diretor às vezes não ganha o que. Não. Então, é absurdo. Não vai pagar pra. Tem que ver que ela é PJ também, né? Mas acha, tá? Mas acha. Isso aqui é salário que, assim, ela tá pedindo, não faz sentido pro nosso momento de empresa, não faz sentido pra ela alocar, pra ela não faz sentido pra gente alocar ela no nosso projeto, talvez, mas acha, tem mercado, tá? Tem mercado. Ou se dizer, Gabriel, que tem salário até maior que isso aí, dependendo do segmento da área, que, por exemplo, aqui pra São Paulo, cara, você acha a hora que acabou, que ele dá R$300 a hora. Né? Ele diz, não vamos nos apegar e nos iludir, porque há casos e casos. Tem caras que são dinossauros, assim, sabe? São pré-históricos do negócio. Com certeza. Com certeza. Bom, mas daqui a pouco eu vou aprofundar mais em remuneração aqui. A gente não vai ter tempo de fazer um hands-on hoje, acho que vocês já viram aí, né? Vamos ficar nesse slide aqui, mas beleza, a gente faz na próxima, até bom que todo mundo já resolve os problemas de SAP. Vou só concluir esse slide aqui e a gente encerra. Então tá, gente, preciso ficar muito. Isso aqui é muito necessário que fique claro para vocês. Consultoria é uma realidade muito normal no universo de um funcional. Paga bem, tem muito mercado. Não fiquem acuados com relação a isso, tá? Se amanhã aparecer uma oportunidade de consultoria para vocês, só que geralmente aparece para quem é pleno e sênior, tá? É difícil ter consultoria para quem é júnior, a não ser esses casos que eu falei de consultorias que formam consultores júnior e colocam no projeto junto com um sênior para dar um apoio, para ir aprendendo. Na sua visão, Diegão, menor. Os salários pleno e sênior nas empresas giram em torno de quanto, um CLT?
esse consultor? Cara, varia bem, porque depende do tamanho da empresa, depende se é pleno ou se é sênior, né? Depende de qual que é o módulo do cara, se é um cara técnico ou se é um cara funcional. Mas pegando um cara funcional entre pleno e sênior numa empresa de médio para grande porte, eu diria que geralmente taxa fica entre 70, hoje fica entre 70 e R$ 120. Hora. Porque esses contratos são negociados Sim. por hora, né? Não são negociados por mês. Então, vamos fazer outra continha na calculadora aqui, ó. E geralmente, eu estou multiplicando aqui por 168, que geralmente é o número de horas de contrato, As tá, horas gente? Isso aqui são trabalhadas, 20, sim. isso, Dá uns 21 13 dias mil por aí. úteis, né? 11, 11.760. Isso aqui líquido, né? Obviamente você tem que tirar ali questão de imposto e tal, mas eu diria que é algo partindo mais ou menos disso aqui, tá? É uma realidade para um Sim. pleno, é algo Esse é o bem, pleno. Sim. bem normal. Um sênior 120, você acha? De novo, né? Vai variar muito dentro dessa faixa, tá? Porque depende Entendi. da empresa que o cara vai estar. Se o cara é alocado numa empresa como a CBMM, por exemplo, que tem um faturamento alto, às vezes você consegue salário melhor. Se você vai trabalhar numa Uhum. empresa igual a, sei lá, Mineração e Minas, pra pegar um exemplo pra ficar mais fácil aqui, né? É uma empresa que trabalha com uma margem sempre muito apertadinha. Então eles não vão pagar um salário alto para um consultor, entendeu? Entendi. Então, Entendi. varia um pouco, principalmente por causa da empresa. E também por causa da consultoria. Por exemplo, se a Uzi Minas está trabalhando com uma consultoria como a Stefanini, por exemplo, que é uma consultoria de médio porte, você vai já procurar um salário dentro de uma faixa X ali. Se você está trabalhando Entendi. com uma LPJ, que já é mais focada ali em BH, já é um pouco menor, você vai estar disposto a pagar um salário X. Agora, se você está trabalhando com uma IBM da vida, aí vai lá para cima. Com uma Deloitte, são as maiores consultorias do mundo. Aí você já sabe que o salário do consultor vai partir de um piso de 100, por exemplo, entendeu? Você não vai nem Entendi. querer achar um consultor ali por 70, que não faz sentido nem para consultoria, porque elas já são grandes demais para isso. Então, tem algumas variáveis aí no meio do caminho, tá? Show. Oportunidades internacionais. Isso aqui é uma outra coisa também que é muito legal para quem tem interesse, né? Obviamente não é para todo mundo isso aqui, mas, cara, SAP é um software alemão que se consolidou muito no mercado americano e hoje tá para qualquer banda do mundo. Tem empresa na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Catar, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, etc, etc, etc. Então, se você quiser trabalhar, uma vez que você tem experiência, principalmente para quem é certificado, você tem uma certificação SAP, o céu é o limite. Você vai trabalhar onde você quiser. Inclusive, depois da pandemia, essa questão de remoto ainda ficou mais real, né? Então é muito normal você ver pessoas que trabalham no Brasil e prestam serviço para uma empresa holandesa, por exemplo. Tá? É bem normal. No início do ano, eu recebi inclusive uma proposta de emprego para ir trabalhar em Portugal, para mudar para Lisboa, para trabalhar numa empresa lá que é uma empresa uma empresa alimentícia lá dos Estados Unidos, que estava abrindo um escritório em Portugal, um escritório de TI, mas já tem plantas ao redor do mundo inteiro. Quase fui para Lisboa no início do ano. Eu conto essa história para vocês depois mais em detalhe também. Mas quase que a gente mudou para Lisboa no início do ano. Então, essa questão de oportunidades internacionais é algo muito real, tá? Muito real. Para quem tem interesse aí também é uma coisa muito interessante. De novo, principalmente para quem tem certificação. E olha que eu não tenho, hein? Eu recebi essa proposta porque tem inglês fluente e tal, porque tem uma bagagem que fazia sentido para a empresa ali. Mas se eu tivesse certificação, as minhas chances multiplicariam talvez por 10, entendeu? De trabalhar. Porque empresas gringas olham mais isso, né, do que empresas brasileiras. Então isso é outra coisa muito comum. Beleza, remuneração a gente já falou um pouco aqui, mas vou entrar um pouco mais no detalhe aqui. Quando você tem você vai para um lado CLT, obviamente o seu salário tende a ser mais baixo, né? Porque a empresa tem uma carga muito maior ali, né? Aquela história que a gente já sabe, a empresa desembolsa o dobro do que o seu salário na maioria dos casos, né? Sim. Pagando tudo ali que você tem de benefício, todas as necessidades que você tem ali de uniforme, transporte, alimentação, não sei o que, não sei o que lá, que muitas vezes é mantida pela própria empresa. Então é normal, é óbvio, que um salário de um CLT seja mais baixo do que o de um consultor, porque geralmente uma pessoa que é PJ, né? Um consultor ali geralmente é uma pessoa que presta serviço, ela tá vendendo hora ali, então ela tem que se virar ali com os encargos dela, né? Ela tem que pagar os próprios impostos e tal. Tem às vezes que Isso. pagar contador, né? Acho que o Matheus pode falar bem disso aí. Como que é o Benefício. seu esquema hoje, mano? Você é CLT tipo assim, você é CLT Não, eu sou fichado só na PJ. INSS ou você é só PJ? Só PJ. Só PJ. Então Aí você assim, tem que abrir uma outra realidade, microempresa, né? tem que pagar imposto. Uhum. Normal. Tem que pagar contador, né? Isso. Então Você assim, só recebe se você trabalha. Então, esses feriados que emenda aí na CBM, eu tô me
me ferrando, porque aí, Aham, tipo assim, você não trabalha, você não recebe. aham. Aí é puxado. Então obviamente tem todos esses pontos contra aí, né? Tem. Mas de uma Tem. forma geral, financeiramente falando, geralmente vale mais a pena. Aí, porque aí você Sim, tem mais liberdade, né? A própria pessoa escolhe se vai querer exato. fazer um plano de saúde, ticket de alimentação, por exemplo, que a gente tem como um benefício, né, no universo CLT, principalmente em empresas grandes, isso é muito comum. Você não tem, mas entre aspas, você está sendo pago por aquilo, você se vira, né? Se você, Sim. sei lá, às vezes Depende você... muito da empresa, Diegão, porque tem empresa que tem PL, tem algumas coisas assim que até compensa o CLT, né? Aí tem que fazer Sim, conta. claro, claro. Sem dúvida, tem que pôr na balança, né? E eu sou um Sim, exemplo vivo disso. Eu trabalho hoje como CLT, sim. mas dado o cenário de salário mais benefício, faz mais sentido eu trabalhar como Faz CLT mais do que sentido virar um CLT. consultor, Na CBM, sim. Sim, entendeu? Por causa da questão da quantidade de benefícios que a gente tem, né? Principalmente tendo dois filhos. Aí, plano de exato. saúde e É, isso é escola, né, verdade. educação para os filhos pesa muito. Verdade. Então, depende muito do cenário da pessoa. Se o cara é um cara solteiro ali, trabalhar, o cara, vamos pegar Hum. alguém da minha idade, né? O cara tem 35 anos, é um cara solteiro e trabalha como CLT na CBMM. Mas aí, educação para os filhos já não faz muito sentido. O plano de saúde é só para a própria pessoa, não tem nem a esposa, né? Para Uhum. considerar ali. Faz muito mais sentido, de uma forma geral, o cara ser consultor, financeiramente falando. Sim. Agora, um cara casado, já com filho, já muda um pouco de figura, né? A balança já pende para outro lado, mas também depende muito do perfil da pessoa. Tem gente que gosta mais de trabalhar como consultor porque tem mais liberdade ali, tanto geográfica quanto de trabalhar em diferentes empresas, né? Às vezes você está pela ITSS hoje na CBMM, amanhã você está numa outra empresa, né? Sim. Então, às vezes você gosta dessa pegada. Eu tenho amigos que que estavam na CBMM fichados, dois amigos muito próximos que trabalharam comigo na época que eu cheguei que pediram conta porque queriam voltar para consultoria, porque os caras gostavam dessa pegada de consultor, sabe? Dessa Uhum. realidade. O dia a dia é diferente. Então, era mais uma questão cultural do que financeira para eles. Eles gostavam de estar cada dia num cliente, de ser caras que conheciam mais mesmo de SAP, porque geralmente acontece isso mesmo, do cara ter mais bagagem técnica, né? O cara tem mais tempo ali para conseguir se desenvolver tecnicamente. Então, tem gente que prefere ir mais por esse lado. Mas, voltando aqui para a questão da remuneração, de uma forma geral, consultoria paga melhor do que CLT, por causa desses motivos que eu citei, tá? Isso é regra geral. Tem exceções, como a gente acabou de falar da TBM, mas regra geral. Consultoria paga melhor. Essas taxas que eu falei para vocês aqui são taxas reais. Conheço várias pessoas que fazem essa taxa aqui e sem muito esforço. São caras que são plenos, que são sênior. A maioria das pessoas que eu conheço são caras sênior, sabe? Porque Uhum. tem mais a ver com o meu dia a dia, assim. Eu tenho muitos amigos que já trabalharam comigo em outros momentos no passado, mas conheço muita gente que é sênior e faz taxa dentro desse range que eu falei pra vocês, tá? Tem uns pra baixo, outros pra cima, mas na média fica aí, dentro de 70 e 120 a hora, tá? Falando sobre a questão de oportunidade internacional, esqueci de comentar um caso aqui que eu queria falar. O Matheus, amigo meu que trabalhava comigo na Uzi Minas, que alguns de vocês conhecem aí. O Matheus tá morando no Canadá, mudou pro Canadá em 2019. 19? Não, foi antes. 2019 nada. Matheus foi pra lá em 2017. 2017. Ele foi pro Canadá, mora lá com a esposa dele, hoje tem um filho lá, o Rafael, que nasceu lá, é canadense e tal. Já tem um tempo que ele Legal. tá lá. Foi pra lá por causa de SAP. Assim, não é que ele foi pra lá por causa de SAP. Ele foi pra lá porque na época ele tinha saído da Uzi Minas, ele queria arriscar um pouco, ele foi pra lá porque a esposa dele ia estudar, tem umas questões de facilitação de visto lá, né, pra quem vai pro Canadá e tal, alguns programas do governo de imigração. Ele foi pra lá dentro desse contexto, onde a esposa dele ele ia estudar e ele ia trabalhar part-time, mas ele já foi sabendo que o SAP traria grandes oportunidades para ele lá. Batata. Com 6 meses lá, ele já estava super bem empregado, já mudou de empresa lá umas 2 vezes, hoje trabalha inclusive para uma empresa americana, mas está super bem. Com CP. Não volta pro Brasil. Ele já foi lá com o SAP debaixo do braço aqui, entendeu? Ele foi com o regulamento debaixo do braço aqui, saber, não, o SAP vai me abrir porta lá. Ele tinha um inglês que era intermediário e tal, obviamente tinha essa barreira do inglês para ele lá, mas foi com a cara e com a coragem, num frio desgraçado daquele Canadá, foi lá encarar o frio e tá super bem. Mas por quê? Porque ele sabia que o SAP ia abrir essa porta para ele em algum momento, entendeu? E Pô, mano, foi e o tiro caso do certo. Matheus teve aquele comentário que você fez do trabalho online também, né? Que ele tá trabalhando Uhum. lá no Canadá, home office de uma empresa que eu acho que, se não me engano, é alemã, parece, alguma coisa assim, né? Pelo menos era que ele tava Mas quando o a gente escritório conversou. deles é nos Estados Unidos, é isso mesmo. É, A empresa acho que é alemã, mas... ele, ele até falou E que tinha se tiver uma possibilidade dele. vaguinha lá.
Ele até falou que tinha possibilidade dele voltar para o Brasil, mas ainda trabalhando para a mesma empresa por causa desse cenário do home office e tal. Uhum. É, porque ele mora lá numa cidadezinha pequenininha no Canadá, e a empresa se eu não me engano, a sede da empresa é em Nova York. Então, assim, os caras têm A uma... qualidade de vida deve ser boa, pô. É, sim. Não, e assim, morar no Brasil e receber em dólar é o céu, né, mano? Se É ele... o céu. Eu tenho um amigo meu que trabalha recebendo em dólar aqui, só como desenvolvedor da Riot Games. Pra ele é o céu, cara. É o melhor dos mundos, né? Porque você Melhor dos gastar em mundos, dólar é. é dolorido pra cacete, né? Você pagar Nossa aluguel em senhora. dólar ali é dolorido. Mas pra quem tá ganhando em dólar, obviamente, dói menos. Então, assim, gente, basicamente o que eu queria falar, assim, né, resumindo esse slide, então, por que se tornar um funcional SAP, é assim, é pra vocês pensarem no que existe nesse contexto aqui. É muita coisa a favor, sabe? Lógico, tem os pontos contra também, mas se vocês pensarem nisso aqui, são todos pontos muito positivos, né? Obviamente aqui eu tô destacando os pontos positivos, que fazem sentido você se tornar um funcional SAP. Boa remuneração, alta demanda, oportunidade internacional para quem faz sentido, você pode trabalhar no segmento que você quiser. Tem essa questão do home office que é muito real também, né? Essa facilidade do home office que existe dentro do mercado SAP também. É bem comum hoje você lança currículo, lança vaga no mercado e antes até de falar de salário, você já coloca ali que é home office, né? Porque você tem uma chance muito maior de conseguir alocar os profissionais ali do, do perfil de cada pessoa. Eu não faria isso, mas tem muita gente que faz. Presta serviço para duas empresas ao mesmo tempo e fala que está trabalhando full time para uma só. E aí dobra o salário do que eu mostrei aqui para vocês, entendeu? É nego fazendo 40 pau por mês com uma certa Vou falar isso tranquilidade. também. Eu tenho um consultor que trabalha com a gente que faz isso, mas de forma clara. Ele já falou pra gente que é assim que ele trabalha, que é o modelo dele, e a gente aceitou, entendeu? Porque pra gente faz sentido, pra gente atende a nossa demanda. Ele não aponta 168 horas semanais para CBMM, mas tipo, ele aponta 100 para CBMM e 100 para outra empresa que ele trabalha, sendo que ele realmente trabalha 200 horas. Ele não está sendo malaco. É porque ele trabalha até mais tarde, ele faz o horário dele, o cara conecta às 6 horas da manhã todo dia, trabalha às vezes de madrugada, quando dá na telha lá, o cara faz a realidade dele. Mas ele aponta as horas ali certinho do que ele realmente trabalhou para cada empresa e faz ali, com certeza, mais do que 30 pau por mês, entendeu? Então é pra vocês verem o universo de oportunidade que existe aí. Isso também é legal poder ter essa oportunidade de fazer uma grana extra, né? Você pode trabalhar como CLT e como consultor, talvez. Aí já é um pouco mais difícil, né? Porque geralmente a empresa que vai te fechar como CLT ali vai exigir a sua exclusividade. Se ela souber, ela vai te cortar. Mas também pode acontecer. Às vezes uma empresa um pouco mais flexível, né? Com relação a isso. Você falar que você vai trabalhar presencial de segunda a sexta ali de 8 a 5. Depois você chega na sua casa, o problema é seu, né? Às vezes você vai prestar serviço para uma empresa de fora que trabalha num outro fuso horário, por exemplo, e que faz sentido você trabalhar à noite todo dia. Às vezes é um cara solteiro, às vezes é um cara que tem condição de fazer isso, né? Quem é casado já é mais complicado, vocês sabem bem como é. Mas vai de cada um. Beleza? Perguntas? Deixa eu ver. Tudo certo. Tudo muito claro, Gabrielzinho. Isso aí. Então, beleza. Na próxima aula, começamos no minuto 1 falando de SAP, beleza? A gente... Show. Bacana. Vou começar falando do que eu tinha previsto para essa aula de hoje aqui, que é relatório ALV. Tá? Então a gente vai falar do que é um ALV, layout, variante, os menus, filtro, ordenação e tal. Tem algumas coisas, em alguns momentos vocês vão precisar ter um pouquinho de paciência, porque eu vou precisar voltar um pouquinho atrás, talvez, com o Beto e com o Matheus, principalmente com o Matheus, que tem até... O Beto tá correndo muito atrás. O Beto, Matheus, só pra você entender, tá com sangue no olho pra entrar no mercado, sabe? Tá? Então, assim, o cara tá fazendo academia, tá gastando muitas horas por semana aí estudando. Então é um cara que, apesar de não conhecer, de conhecer pouco de SAP até um mês atrás, sei lá, 2 meses atrás, já se desenvolveu muito rápido nessa janela de tempo aí. Então, em alguns momentos você vai ver que eu vou falar de algumas coisas com o resto do time aqui, porque são coisas que pra eles são triviais. Eu não vou precisar de ficar explicando o que é uma transação X, porque todo mundo já conhece, mas para você vai ser um pouco grego, então você vai ter que correr por fora ali e dar uma pesquisada, vai anotando aí, tá? Toca o louco, Cabral, assim que aprende. Sem problema. Aperta. Sem problema, em alguns momentos eu vou precisar acelerar, tá? Até porque, quando eu montei esse grupo aqui, era exatamente com a intenção de preparar pessoas que já tinham bagagem do lado da área de negócio para se tornarem funcionais. Então é para eu não precisar, exatamente para eu não precisar ficar explicando o que é uma transação, que é o básico do básico do básico do básico em SAP, entendeu?
E muitas transações que são muito comuns para eles. Eu não vou precisar explicar o que faz a setinha verde lá, entendeu? Eu não vou precisar ficar explicando que F8 é para executar uma transação. São coisas que para eles fazem 100 vezes por dia. Para você é grego. Então, assim, a turma foi montada com esse conceito. Em alguns momentos você vai precisar correr um pouco atrás do prejuízo aí. Mas no que você precisar de ajuda também lá na empresa, eu vou te ajudando. Em outro horário aqui, se você quiser esticar 30 minutos depois do papo aqui, a gente continua. Eu vou te ajudando aí também. Beleza, Tá. fechou. Você vai ver que a galera também é muito colaborativa, que todo mundo se ajuda aqui. O pessoal no que puder te ajudar também tem certeza que eles vão estar à disposição. Tá bom, fechou, valeu. Diga, próxima aula. Boa, próxima aula sábado às 7. Aliás, sábado que vem é no meio do feriado, tá? Então eu vou deixar pra combinar isso com vocês durante a semana. Durante a Vai semana, ter nego né? viajando Beleza. aí, a gente vai... Se você quiser, eu vou ir fazer a aula do seu lado. Você vai estar aqui, né, mano? Show de bola. Maravilha. Eu acho que eu vou estar Então em meu irmão aula e o sábado, Boca eu né? já consigo pegar eles na reta, já tá fácil. Nós três já somos presença confirmada. Se eles não quiserem, não tem Qualquer coisa importância. você Eu bato na grava, porta do meu irmão. Digão. Se puder gravar, Digão. Não, eu vou que eu tô Deve gravando ser. todos aqui. Essa de hoje eu já tô Beleza. gravando aqui. Vamos ver se... Vou até parar a gravação Fechou. aqui. Ô, Diego, falando